muitos falam assim, para ministrar cura, precisa aquele que está doente ter fé ou só a fé do ministro funciona? Muito boa Porque pergunta. muitos questionam, não precisa ter fé, tem que ter fé. Muito boa pergunta e a gente precisa entender até que ponto eu diria assim, sim e não, mas vamos entender aqui as questões, tá? Vamos lá. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu fui para Minas Gerais para uma cruzada de milagres. Olha isso. Eu fui para uma cruzada de milagres em Minas Gerais. Seriam 5 dias de cruzada. Quando eu cheguei no aeroporto, os pastores foram me buscar. Falaram assim, apóstolo, eu queria, antes da gente levar você pro hotel, eu queria que você visitasse uma pessoa. Essa pessoa está acamada, ela, assim, ela praticamente vegeta, é vegetativo, né, já há um tempo. Eles montaram uma espécie de uma enfermaria dentro da casa dela, lá no quarto, né, dessa moça. Aí tinha a cama, os balões de oxigênio, as máquinas que ficavam monitorando o batimento cardíaco e tudo. E aí eu entrei lá, esse era o cenário. Um hospital dentro do quarto dela, sendo monitorada pelas máquinas, oxigênio, máscara de oxigênio, e a moça lá não acordava, né, ficava lá. Inconsciente, numa espécie de coma natural. Pergunto eu ao senhor, qual seria a fé dessa mulher? Nenhuma, né? Não tem nenhuma. Tá inconsciente, né? Inconsciente, essa mulher tinha 48 anos, 45, 48, nessa faixa. Eu olhei aquilo e eu tava indo para uma cruzada de milagres. Aquela família lá, nenhum era evangélico. Ninguém é evangélico. O pastor, ele fazia um programa na rádio, ligaram para ele orou por eles pela transmissão lá da rádio, depois ele foi visitar, começou a acompanhar, mas o povo não era evangélico. E aí, logo em seguida, coincidiu que eu ia para a cruzada e o pastor pediu para ir lá. E eu fiquei 1 hora lá orando pelaquela mulher. 1 hora. Sabe o que aconteceu em 1 hora? Nada. Eu saí daquela casa desolado, porque eu pensei assim, Jesus, eu vim para uma cruzada de milagres e a primeira pessoa por quem eu oro aqui nessa cidade não aconteceu nada. Como é que vai ser essa cruzada agora? Olha a minha cabeça. À noite, aí fui pro hotel, descansar ali à tarde. À noite teria o culto, o primeiro dia da cruzada. E no culto foi extraordinário o que nós vivemos ali. Muita gente saiu curado. Surdos voltaram a ouvir, cegos de nascença enxergando, caroços desaparecendo. Foi extraordinário o que Deus fez ali naquele culto. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. 4 dias sobrenaturais. Quinto dia, de manhã, eu tive um treinamento voltado para quem quer aprender a ministrar cura, né? Toda a igreja que eu vou ministrar, eu oferto isso, um treinamento ali para aquela igreja, para quem quer aprender a ministrar cura, se mover nos dons da unção, no poder. E quando foi à noite, foi um encerramento. Aquele culto de encerramento, geralmente eu trago muito voltado para o batismo no Espírito Santo, onde o Espírito Santo vem e sela. Eu lembro que a igreja estava muito lotada e eu ministrei ali. E quando terminou, eles fazem isso, toda a igreja, né? É o último dia, todo mundo já recebeu oração, mas eles fazem ainda uma fileira. E aí para receber oração de um por um, né? Ok. A última pessoa que vem na fila, ela veio acompanhada com uma pessoa. E ela chegou na fila, ela estava com um vestido vermelho, comprido. Ela chegou, olhou para mim e falou assim: "O senhor lembra de mim, pastor?" Eu olhei. Não. Aí ela olhou para mim e falou assim, ó: "Há 5 dias atrás, o senhor foi na minha casa orar por mim. Eu não me mexia, mas eu lembro de tudo que estava acontecendo. E eu tive quase como fosse um sonho." Aí ela contou a experiência e tal. Ou seja, aquela mulher que foi a primeira que eu fui orar, ela, quando eu saí, depois que eu saí de lá, ela acordou.
e foi curada. E 5 dias depois ela estava lá, no último dia no culto da cruzada, ela estava lá. Foi a última pessoa que eu orei da noite. Eu fiquei aleluiado. Mas enfim, o que eu quero dizer? Aquela mulher estava desacordada, ela não tinha como ter fé. Então, qual é a fé que manda? A minha fé como ministro. A Bíblia diz assim, ó, aquele que tiver fé, aquele que crê em mim, imporão as mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Ele não está falando da fé do doente, ele está falando da fé do ministro, né? Só que tem uma outra questão aqui. E aí eu vou dar um outro exemplo meu. Uma vez, todas as vezes que eu recebo um convite, ou melhor, toda vez que eu recebo um convite para ir ministrar numa igreja, eu pergunto ao Espírito Santo: o senhor quer que eu vá? Porque ele é o dono do poder. Eu sou só um instrumento. A minha função eu sou um mero carteiro que estou levando uma carta lá. Que quase nunca eu sei o que está escrito nessa carta. Eu levo a mensagem e entrego na hora lá para eles, né? E aí eu recebi um convite para ir ministrar numa igreja. E... Não, vou voltar aqui para explicar uma coisa para você. E assim, eu sempre recebo convites. E toda igreja que eu vou ministrar, veja bem, às vezes você chega numa igreja que tem lá, sei lá, 50 doentes dentro daquela igreja. Um culto com 100 pessoas, tem 50 doentes. Eu pergunto para o senhor é pregador também, ministro da palavra de Deus e ministro de milagres. Eu pergunto para o senhor, dos 50 que estão doentes na igreja, quando o senhor ministra, os 50, todos eles são curados ou tem alguns que não são curados? Tem alguns que não são. E geralmente dentro da igreja a maioria não é. É uma minoria que é curado. Não é assim que funciona? É assim. Na igreja. Ok. Agora, voltando para a história. E aí um dia eu recebi um convite. E aí o Espírito Santo falou para mim, vai. Aí eu entrei em contato, o Espírito Santo confirmou, eu vou. Só que essa ministração era numa tribo de índios. Onde ninguém era crente. Ninguém era evangélico. Estavam começando a descobrir. Aquele missionário tinha acabado de entrar ali, fazia um mês que ele estava ali conversando. E aí ele disse: eu preciso que você venha aqui porque o pessoal tem que ver sinais aqui. E aí que eu entendi. Eu falei: eu vou. Quando eu cheguei lá naquele dia, naquela igreja, naquela ministração, que era dentro de uma tribo, tinha mais ou menos, pastor, uns 80 índios doentes. Foi assim, e eram doenças de todo tipo, sabe? Desde cortes, de tudo. E aí eu ministrei naquele dia. E eu fiquei assustado com o nível de poder que se manifestou ali, rápido, e as curas acontecendo. Eu lembro que a esposa do líder ali daquele lugar, da tribo, o maior sonho que ele tinha era de ter um filho. Só que ela não conseguia engravidar. E ele já estava um tempo, e você sabe que uma mulher, uma índia, casada com um líder, que ela não engravida, ela começa a ser mal vista dentro da tribo, e tem toda uma cultura deles lá. E ela não conseguia. E a grande questão é que ela vivia com o tempo, é como se o tempo todo ela estivesse nas regras, menstruada, com fluxo. E ela não engravidava. E aí naquele dia a gente fez a ministração e eu lembro que uma das ministrações que foi feita nela, ela caiu e ela gritava. Gritava, foi assustador ali. O pessoal que até então estava gostando do culto, na hora que eu comecei a ministrar ela, que ela caiu, começou a gritar, o povo ficou até com medo, né? De longe se afastava e gritando. E aí ela gritando, e ela expeliu umas bolas assim de sangue. Ela expeliu ali. E aí, ok. Eu fui embora. Depois que eu fui embora, quando foi 2 meses depois, eu recebi a mensagem que ela tinha engravidado. E o chefe lá estava super feliz da vida. Estava muito feliz porque... E ela foi curada naquele dia. Mas o mais interessante é que depois eu falando com o missionário que me levou, ele disse, olha, todos eles foram curados. Todos eles.
100% das pessoas que estavam ali foram curadas. 100% delas. A pergunta que fica agora é, por que na tribo onde ninguém conhecia Jesus, 100% foi curado? E na igreja onde o povo conhece Jesus, só vai 10%, 20% do povo que está doente, quando você ora, que é curado. Por que isso? Não deveria ser o contrário? Falta de fé? Começa por aí, né? Tecnicamente seria a falta de fé do povo. Doutrina errada. Então, o pessoal, Deus está me castigando. Existe uma coisa aí que é pouco ensinado dentro da igreja e que a gente ensina com, né, esmeria mais profundo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos, e a Bíblia ainda relata que passamos a nos tornar reis e sacerdotes. A Bíblia fala isso. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, passamos a ter a patente espiritual de reis e sacerdotes. Mas antes de nós aceitarmos Jesus, nós somos o quê? Criaturas. Certo? A palavra de Deus diz claramente que a criação espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, criação, a criatura, espera ansiosa para que os filhos de Deus se manifestem. A gente está falando de níveis de autoridade. Isso quer dizer que se eu chego em um lugar onde ninguém aceita Jesus, ou melhor, ninguém conhece Jesus, e eu começo a falar de Jesus naquele lugar, no momento que eu vou orar por curas e milagres, todo mundo ali vai receber milagre de cura. Porque os sinais eles vão acontecer para que aquele povo entenda que Jesus Cristo vive. Porém, quando eu vou ministrar dentro da igreja, eu não estou ministrando para criaturas. Eu estou ministrando para filhos, para reis e sacerdotes, que teoricamente estão no mesmo nível de autoridade espiritual que eu estou, que é o nível de rei e sacerdote. E quase sempre esse povo não é humilde para se submeter no momento da oração. A soberba cria uma barreira e não permite com que a fé realmente seja externuada para que o milagre aconteça. Então, assim, voltando para a pergunta que o senhor fez, eu preciso, assim, na hora da oração, quem precisa ter fé? É o enfermo ou é o ministro? Depende do contexto. Depende muito. Então, assim, isso daqui são duas histórias aqui que eu trouxe para vocês, né? Que explicam, mas tem outras mais questões. Então, a gente precisa entender a situação. Se eu chego num lugar, preciso orar pro fulano, eu pergunto assim, ela já conhece Jesus? Não conhece. Então beleza, pode deixar. Eu vou orar, independente se ela tem fé ou não. Eu vou orar. Quando a pessoa já conhece Jesus, aí eu preciso convencê-la para que ela desenvolva a fé dela. E aí, às vezes, é um trabalho muito mais desafiador. Por isso que eu digo, para quem quer aprender a ministrar milagres e cura, sabe qual que é o maior erro, a maior frustração? O senhor já viu isso. Você tem pessoas que seguem o Senhor e que aprendem com o Senhor quando você ministra nas igrejas um treinamento de cura. Aí você ensina um aluno seu a ministrar cura. Ele vai todo feliz da vida para ministrar cura aonde? Na igreja dele. Não é? Só que eles estão todos no mesmo nível de autoridade espiritual. Qual a probabilidade ou a possibilidade de realmente acontecer um milagre quando aquele aluno orar? É muito baixa. Não vai acontecer. Então, por isso que eu digo, você quer se frustrar? Comece a ministrar cura dentro da sua igreja. Você quer realmente desenvolver? Aprendeu? Vai lá para a rua, vai para a praça, vai ministrar cura em quem não te conhece. Aí você vai ser surpreendido pelo Senhor. É verdade.